Boa tarde, alunos. Nós estaremos falando hoje sobre o gênero artigo de opinião. Ele é um gênero argumentativo, encontramos ele em jornais e revistas. As características mais comuns é que, como eu já disse, ele tem um ponto de vista, é argumentativo, sua estrutura apresenta um assunto abordado, um ponto de vista do autor, e costuma ser apresentado um método de desenvolvimento e, em seguida, repetir a sua tese. Então, ele é de um gênero, ele é um gênero caracterizado argumentativo, ou seja, ele é fundamentado em um posicionamento do autor, o leitor consegue extrair a tese central do texto, inclusive ele pode ser contestado, né, por qualquer um que tenha lido. E por se tratar de um texto com marcas pessoais, ele pode também ser escrito em primeira pessoa. Entretanto, como a argumentação tende a ser mais eficaz, há um distanciamento do enunciado, é comum encontrar artigos escritos em terceira pessoa. Então, a opção do autor não é influenciar a nota. O que vale é a maneira como ele vai organizar essa argumentação, que ele é de caráter persuasivo. Então, lá no artigo de opinião, nós temos umas características. Então, nós temos aí um título, tese, a informatividade, a subjetividade, clara argumentação. Então, o título ele tem que ser provocativo, polêmico. A tese ele é a apresentação da opinião de quem escreve, ou seja, desse autor. Então, da questão proposta como tema, que é o autor, o que o autor pensa sobre determinado assunto de cunho polêmico. Então, a informatividade, então, é o principal objetivo do autor, é informar, opinar, ou seja, em cima de uma informação que você terá como tema central ao longo do texto, o seu papel é opinar para quem quer opinar. Então, é preciso apresentar uma boa argumentação sobre o assunto. E na subjetividade, as expressões pessoais devem prevalecer no texto. Então, por isso, essas expressões como eu acho, eu penso, eu acredito, são bem importantes. Então, na argumentação, né, nós temos aí, é necessário apresentar uma opinião acerca de um tema. Então, é importante fundamentar essa tese por meio dessa argumentação. E nós temos os conectivos. Os conectivos, eles são conjunções que ligam uma oração à outra, estabelecendo o quê? Uma conexão. Por isso que nós falamos conectivos. Então, quando nós dissemos aí, a grosso modo, frases que ligam uma à outra, eu estou me referindo a orações. Então, essas orações, para que elas liguem uma à outra, para que elas tenham coerência, tenham coesão, eu uso os conectivos para ligar. E é claro, eu tenho as aditivas. O que são elas? Da ideia de soma, de acrescentar. Aí nós temos aí o o nem, o também, o que, o mas também, se não, também, como. Por exemplo, ela estuda e trabalha. Esse e aí, ele é aditivo. Por quê? Porque dá ideia de soma, de adicionar. Aí nós temos aí as diversativas. Diversativas vem de oposição, de contraste. Aí nós temos aí, nós podemos usar as seguintes palavrinhas: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, que, no entanto, não o bastante, ainda assim, apesar disso. Exemplo: ela estuda no trabalho. Ela estuda, no entanto, não trabalha. Ela estuda. No entanto, ela não trabalha. Aí nós temos aí as alternativas. O que significa isso? De alternância. Aí nós temos uns conectivos aí para ligar. Ou, ora, ora já, ora quer. Exemplo: ou ela estuda ou trabalha. Alternativa.
eu tenho as conclusivas, que dá a ideia de conclusão. Então, logo, portanto, pois, contudo, com efeito, por isso, por conseguinte, pelo que. Conclusivas, ideia de conclusão. Exemplo, ela estudou com dedicação, logo deverá ser aprovada. Ó, ela estudou com dedicação, ponto. Logo deverá ser aprovada. Por quê? Porque ela estudou com dedicação. Explicativas, que dá a ideia de quê? De justificar a proposição da oração. Então, anterior. Por exemplo, nós temos aí o que, porque, por enquanto, a saber, ou seja, isto é. Exemplo, vamos estudar, que as provas começam amanhã. Por que eles têm que estudar? Porque as provas vão começar amanhã. Explicativas. Aí eu tenho outros conectivos, como eu já falei. Aditivas, já falei. Comparativas, já vem de comparação. Aí nós temos aí assim como, mais que, menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, tal qual. Alternativa, nós já falamos. Causa, né? Causa. Por, pois, visto que, já que, uma vez que, dado que, posto que, em virtude de, graças a, devido a, negação. Não, nunca, jamais, de jeito nenhum, tampouco em hipótese alguma, de negação. Dúvida, talvez, provavelmente, provável, porventura, possivelmente. Afirmação, certamente, devidamente, evidente, de certo, realmente, seguramente, sem dúvida. E concessão, apesar de, embora, ainda que, menos que, por mais que, ainda assim, se bem que. E de conformidade, vem aí, ó, conforme, segundo, consoante, como, de acordo com, e condição. Caso, contanto que, salvo-se, ao menos que, a não ser que. E é claro que nós temos aí também finalidade. A fim de que, como efeito, proporção, a proporção que, a medida que, ao passo que, tão quanto mais, quanto menos, e aí vai. Sequência, né? Em primeiro lugar, primeiramente, antes de, em segundo lugar, em seguida, depois que, e aí vai. Formulação, mais precisamente, em outras palavras dito, de outro modo, ou melhor, em outros tempos. E é claro que esses são alguns conectivos que estarão ligando. Então, prestem atenção nos conectivos que estão ligando uma oração à outra. Na atividade de hoje, vocês terão, vai falar sobre artigo de opinião e uns conectivos para vocês terem uma vaga ideia para vocês introduzir esses conectivos. Então, presta atenção na explicação. Se tiver dúvida, eu estou à disposição. Podem fazer pesquisas para poder você estar se resguardando. Então, eu estarei aguardando. Qualquer dúvida, podem contar comigo.